Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em algumas notícias recentes da Hungria. Oi, isso mesmo. Temos aqui uns artigos do Daily News Hungary. Eles trazem um panorama interessante. Vamos falar de economia com as previsões da União Europeia, uma iniciativa de moradia bem diferente numa vila perto do Lago Balaton, Bem curiosa essa. e também, olha, uma promoção de aniversário de uma companhia aérea que, bom, deu o que falar, né? Com certeza. A ideia é juntar essas peças e ver que retrato da Hungria surge daí. Exato. Vamos começar então pela economia. Parece que o momento é meio delicado, certo? Delicada é uma boa palavra. O relatório mais recente da Comissão Europeia, agora da primavera de 2025, mostra isso. A economia húngara está passando por um período, digamos, volátil. Volátil por quê? Quais são os fatores? Bom, tem as tensões geopolíticas que afetam todo mundo, né? Pressão da inflação que persiste e os efeitos das políticas internas também. E o crescimento? Como está? Então, o crescimento em 2024 foi bem modesto, só 0,5%. A previsão para 2025 é de 0,8%, bem tímido ainda. Nossa. Só em 2026 que esperou um salto maior, para 2,5%. E comparando com os vizinhos, como fica a Hungria nessa foto? Isso diz alguma coisa? Diz sim. Olha, para 2025 a previsão para a Polônia é 3,3%. Para a Romênia, 1,4%. Então a Hungria está um pouco atrás nesse ritmo de recuperação, né? Exatamente. Parece que a tal convergência econômica, ou seja, alcançar o nível dos países mais ricos da UE, está dependendo bastante de uma melhora no cenário externo, sabe? Entendi. E a economia húngara depende muito de quê? Exportações? Muito, principalmente do setor automotivo. E aí entram os riscos, né? Demanda global mais fraca, por exemplo. Fora a demanda externa, que outros desafios internos o relatório aponta? A inflação ainda preocupa. Sim, a inflação interna continua sendo um ponto de atenção. A projeção é de 4,1% para 2025. Ainda alta. Mas caindo para 3,3% em 2026, pelo menos é a expectativa. E tem o déficit orçamentário também. Como ficou isso? Foi de 6,7% do PIB em 2023, caiu para 4,9% em 2024, o que é bom, mas as projeções para 2025 e 2026 ainda ficam ali perto de 4,6%, 4,7%. E salários, dívida, como está essa parte? Os salários estão subindo. O mínimo teve um aumento previsto de 9% para 2025. Bom para a população, mas talvez pressione a inflação e o orçamento, né? Exato, é uma equação complexa. E a dívida pública subiu um pouquinho, de 73,5% para 74,5% do PIB em 2024. Esperam uma leve queda até 2026 para 74,3%. E tem mais alguma coisa? Riscos? Sim, o relatório menciona o risco político e um ambiente regulatório que é percebido como pouco transparente. Isso, claro, acaba afastando investidores, né? Entendi. É um cenário complexo mesmo. Mas, olha, enquanto a economia nacional enfrenta esses desafios, parece que tem coisa interessante acontecendo no nível local. Vamos para Koveskal, perto do Lago Balaton. Vamos. Essa história é muito boa. É uma vila tentando lutar contra o esvaziamento, a falta de gente e a falta de casa também. Como eles estão fazendo isso? Conseguiram um financiamento do governo, uns 60 mil euros mais ou menos, e usaram para reformar um imóvel da prefeitura que estava abandonado. E transformaram em quê? Num apartamento bem bacana de 115 metros quadrados. A ideia é que sirva de moradia para trabalhadores essenciais, tipo um professor, um médico, gente que a vila precisa para funcionar. Que sacada inteligente. E parece que não foi só isso, né? Teve algo com terrenos também. Teve, essa é talvez a parte mais ousada. Demorou, viu? 2 décadas para sair do papel. 2 décadas? Nossa. Eles estão oferecendo terrenos com descontos enormes. Tipo, pode chegar a 90% para casais jovens. Uau, 90% de desconto? Mas deve ter condição, né? Não pode ser só pegar o terreno. Claro, tem condições bem claras. Precisa construir uma casa em 4 anos, Ok. ter pelo menos 2 filhos e o mais importante, morar na vila por 15 anos. 15 anos, é um compromisso e tanto. Lembra um pouco aquelas casas de €1 na Itália, mas parece mais focado em construir comunidade mesmo, né? Com família, residência longa. E tá funcionando, alguém topou. Olha, os primeiros sinais são animadores. Dos 11 lotes que ofereceram no começo, 5 já foram vendidos. Então parece que a ideia está pegando.
É um jeito interessante de uma comunidade pequena tentar remar contra a maré do despovamento. Muito legal ver essa proatividade local. Bom, mudando de assunto de novo, vamos para algo mais leve, talvez. A promoção da Wizz Air. Ah, sim. A companhia aérea fez 21 anos e lançou uma promoção. O anúncio era até 21% de desconto. Parecia ótimo, né? Parecia. Mas sempre tem o até, né? Qual era a pegadinha aí? Exatamente. O até era a chave. Na prática, aquele desconto máximo, os 21%, só valia mesmo para as passagens mais baratas de todas, tipo aquelas de 18 euros. Ah, entendi. E para as passagens mais comuns que a maioria compra? Então, por uma passagem de uns 50 euros, por exemplo, o desconto real era bem menor, coisa de 6, 8 euros de redução. Hum. E se a passagem fosse mais cara ainda, tipo 140, 180 euros, aí o desconto ficava quase simbólico, pouquíssimos euros. Então a chamada era forte, mas o benefício real para muita gente era pequeno, mais barulho do que economia de verdade. Parece que sim. Um site especializado, o oculsultas.u, analisou e sugeriu isso, que talvez o foco fosse mais gerar buzz, marketing, sabe? Atrair quem compra de última hora, talvez. Faz sentido. E quem já é viajante experiente talvez nem tenha se empolgado tanto, lembrando de outras promoções. Provavelmente. Talvez tenham esperado uma oferta melhor depois. É uma tática conhecida das aéreas, né? Usar essas promoções mais para marcar presença, para publicidade, do que para dar um desconto gigante para todo mundo. Entendi perfeitamente. Bom, então se a gente juntar tudo isso, o que a gente tem? Olha, a gente vê uma Hungria lidando com desafios econômicos sérios, né, dentro do quadro da União Europeia. Sim. Ao mesmo tempo, a gente vê essa criatividade local, como lá em Cavescal, buscando soluções próprias para problemas bem concretos, como o despovoamento rural. E, claro, as dinâmicas do mercado que afetam todo mundo, como essa questão do marketing das companhias aéreas. Exato. Mostra bem essa interação, né, entre a macroeconomia, as regras da UE, a inovação que surge na ponta e a experiência do consumidor no dia a dia. Fica então uma reflexão interessante para a gente fechar. Até que ponto essas iniciativas locais, assim, cheias de criatividade como a de Cavescal, poderiam servir de modelo para outras áreas rurais, mesmo com toda essa incerteza econômica maior pairando? É uma ótima pergunta para se pensar. Como replicar ou adaptar essas ideias em outros contextos, né?